Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assist e essa é mais uma live do Clube do Conhecimento. Também para quem ainda não conhece o Clube do Conhecimento, ele faz parte de um dos 23 benefícios da Assist. Até um diferencial, ele é um benefício que ele fica disponível não só para os nossos associados, mas também para quem nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. E aí, então, você que ainda não é associado, mas você está aqui, é seguidor da Assist, você que é servidor ou beneficiário, filho, parentesco de algum servidor que está ainda conhecendo a Assist, que está buscando informações sobre a Assist, fica aí o convite para vocês, para estar desfrutando aí desse benefício que ele estende a vocês também e, obviamente, um convite a vocês se tornarem associados da Assist. Como eu disse, são 23 benefícios, são benefícios voltados à parte da lazer, do entretenimento, parte cultural. Então, fica esse convite para você, em breve, se tornar associado à Assist e também para estar acompanhando essa live do dia de hoje. É uma live que a gente está buscando, como vocês devem já ter visto, é uma live sobre um planejamento financeiro. A gente vai chegando no fim do ano, a gente já vai fazendo planos para o próximo ano. E, obviamente, todos os nossos planos, a gente tem uma necessidade de ter ali um planejamento para que a gente consiga alcançá-los. E muitos deles a gente envolve o lado financeiro, a parte de finanças, e para isso a gente tem que ter uma boa estrutura para caso a gente queira realmente atingir os nossos objetivos do próximo ano. Não adianta a gente ter objetivos se a gente não tem um planejamento para conseguir executar e chegar no nosso objetivo final. E para isso a gente vai estar falando hoje com uma especialista no assunto, Cristina Ramos. Ela já participou de uma outra live aqui conosco. Então, eu vou só pedir para vocês aguardarem um pouquinho que eu vou introduzir ela aqui para poder falar um pouquinho conosco. Só um momento, pessoal. Oi, Cristina, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo legal? Tá me vendo bem? Estou. Você está me ouvindo bem? Também, maravilha. Então, Cristina, mais uma vez, obrigado aí por estar participando, por ter aceitado esse novo convite aí para participar aqui do nosso Clube do Conhecimento. É sempre uma honra poder contar com você, uma pessoa que tem uma baita bagagem para falar sobre esse assunto. E é isso, chegando no final de ano, a gente, para se planejar, para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, a gente tem que ali ter ali realmente a maneira certa para chegar. Eu acho que muitos dos nossos objetivos, traçando-se, envolve o financeiro. Nada melhor do que alguém especialista da área para poder nos dar uma ajuda, nos dar dicas de como a gente vai conseguir planejar melhor para alcançar os nossos objetivos. Não, obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite da Assis, o seu convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento, já no Clube do Conhecimento, né? Que falar sobre planejamento financeiro, falar sobre finanças, muitas das vezes parece que é um monstro, né? Uma coisa muito difícil, mas não é. O principal objetivo é ter um pontapé inicial e é isso que a gente vai fazer essa troca, né? Já que está começando, vem a virada aí do ano, né? É importante a gente fazer uma reflexão de como foi se os objetivos traçados para 2025 foram concretizados, se não foi, aonde foi, o que faltou, né? Para que 2026 de fato seja mudado, né, e conseguir aí o alcance do objetivo, que acho que é constante na vida de cada um, né? Então, obrigada, Assis, obrigada, Felipe, e vamos começar, né? Perfeito. E aí, assim, eu acho que você já pontuou um tópico interessante, que é isso, gente. Eu acho que, primeiramente, para a gente traçar os planos para o próximo ano, a gente tem que ver como é que ficaram os desse ano. E aí, o que você, na sua perspectiva, como é que você traça no sentido de paralelo? Porque às vezes a gente não teve um planejamento para 2025.
E aí, como fazer esse comparativo para ter em 2026? Como é que, ou então tirar do zero, entender, né, o cenário que a gente está atualmente para poder também traçar para o próximo ano? Isso. É entender se você usou 2025, se foi igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Se foi assim, a probabilidade das finanças não se fecharem é grande, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente sente que o dinheiro some da nossa mão, né? Ou então fala assim, caramba, não sobrou nada, né? E a pessoa fica espantada, tipo, nossa, não sobrou nada. Então, ou seja, não era para ter esse espanto, porque se você tem de fato um controle financeiro, simples, tá? Não precisa ter essa dúvida de, poxa, não deu nada, não sobrou, eu gasto muito, eu gasto com o quê? As coisas estão caras, porque normalmente a gente coloca a culpa, vamos dizer assim, nas coisas, nos valores das coisas. Claro que isso, o processo inflacionário, ele contribui muito na nossa vida, esse é um ponto, né? Então, mas a gente precisa de fato saber para onde que foi o dinheiro. E como é que faz isso? Como é que eu vou saber? O primeiro fato, o primeiro ponto é planejar as finanças. Planejar finanças não significa que você vai deixar de viver, que você só vai economizar, que você não vai comprar coisas. Mas não. Planejar as finanças não é deixar de viver, mas é viver com mais tranquilidade. É de fato você não ter aquela surpresa no mês de que tipo não sobrou dinheiro, não sei para onde que meu dinheiro foi, né? Então, muitas das vezes eu já ouvi esse tipo de frase, né? E a gente fica se perguntando, tá, mas poxa, nós somos adultos. Se você não tem um controle sobre o que você ganha e sobre o que você gasta, como é que está a sua vida? Né? Então, acho que essa reflexão é muito importante para que você tenha um pontapé inicial em 2026 mais tranquilo. Começar o ano sabendo o que você quer fazer, aonde você quer chegar. Né? Para isso, para você saber aonde você quer chegar, você tem que ter um diagnóstico. Quando você vai no médico, ele não simplesmente olha para você e te receita alguma coisa. Ele precisa ouvir o que você tem para que ele possa te diagnosticar e receituar a medicação adequada para aquele seu problema. Né? Então, como é que você vai fazer isso trazendo essa analogia para suas finanças? O primeiro ponto é você saber o quanto que você ganha. Você sabe de fato quanto que você ganha no mês? Eu sei, ótimo. Então, o segundo ponto é saber o quanto você gasta. Quais são as suas despesas? Quais são as suas dívidas? Porque gasto, Felipe, é diferente de dívida, né? Saber se você tem reserva para o imprevisto. Se acontecer um imprevisto hoje, como é que você resolve? Qual recurso que você vai utilizar? Então, são reflexões que você, se você não usou em 2025, vamos passar a usar em 2026. E você usou um ponto, Felipe, muito bacana, que foi assim, olha, a gente se planeja antecipadamente. O nome já diz planejamento, né? Então, você tem que planejar antes de executar alguma coisa. Então, para isso, para que você possa ter um diagnóstico das suas finanças, primeiro você precisa saber quanto que você ganha, qual é os seus gastos total e suas dívidas. E o terceiro ponto é você fazer uma reserva de emergência. Então, no diagnóstico financeiro, né? Eu preciso saber o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto, o quanto que sai de dinheiro do meu bolso. Ter uma reserva de emergência. Tendo esses três pilares, eu posso partir para o quarto, que é fazer investimento. Aí as coisas começam a melhorar, né? Você começa a ter uma saúde financeira
né? As suas finanças serem mais saudáveis, né? Então, para isso, primeiro, você tem que saber quais são os objetivos do seu dinheiro. Eu falei que, Felipe, que gasto é diferente de dívida, né? Porque você eu tenho muito gasto, muito gasto, muito gasto. Será que tudo é gasto mesmo ou são dívidas? Você vai me perguntar assim, poxa, mas qual que é a diferença? Para mim, tudo tá no mesmo saco. Sai Tudo tá- dinheiro, né? Sai dinheiro, tá saindo dinheiro, então para mim tá tudo no mesmo saco. Para mim vai ser tudo sinônimo, mas não, são coisas diferentes. Por quê? Gasto é aquilo que é importante, recorrente. O que é isso? É um aluguel, é a compra do mês, é a escola do seu filho. São coisas que são importantes e que você tem todos os meses, né? E o que é a dívida? A dívida é aquele financiamento que eu precisei fazer, a dívida é aquele empréstimo que eu precisei pegar. Então, essas são dívidas, porque você adquiriu por não conseguir com com a sua renda. Então, você fez uma dívida, você precisou pegar um recurso, então você vai ter que quitar ela em algum momento, né? Então, existe diferença de gasto para dívida, né? Então, você precisa entender de fato que colocar no papelzinho, colocar na sua planilha quando termina as suas dívidas, colocar na sua planilha, no seu caderninho, todos os seus gastos do ano. Exemplo, aluguel, eu vou pagar todo mês. Conta de luz, eu pago todo mês. Conta d'água, eu pago todo mês. Internet, eu pago todo mês. Então, eu já tenho uns gastos fixos. Então, eu já sei como é a média do meu consumo. Então, eu tenho que colocar aquilo ali de uma forma recorrente. Chegou janeiro, meu aluguel é R$ 1.000. Eu vou lançar R$ 1.000 de janeiro a dezembro. A escola do meu filho é R$ 600. Eu vou colocar de janeiro a dezembro os R$ 600. Né? A média que eu gasto de luz é R$ 400. Eu vou colocar essa média de janeiro a dezembro. Então, são dívidas, desculpa, são gastos recorrentes, que você já sabe. Então, aquilo que você vai adquirindo ao longo do tempo, você vai colocando na sua planilha. Então, para isso, é preciso você... Como é que você vai iniciar 2026? Primeiro, você tem que fechar o 2025, fazer um balanço. O que ficou para eu pagar, por exemplo, para 2026? Então, eu já coloco. Qual é a minha renda? Eu já coloco. Eu tenho que ter esse diagnóstico, porque se eu não tiver isso, eu não consigo saber aonde eu vou chegar. Vai ser sempre uma surpresa. Eu não vou conseguir fazer a minha reserva de emergência. Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou fazer a reserva? A reserva vai ser só aquilo que sobrar? Às vezes nem sobra. Né? Aí você fica assim, caramba, eu nunca consigo guardar dinheiro. Então, a reserva de emergência, Felipe, assim, a gente sabe que, olha o nome já diz, ó, emergência. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, a gente tem que fazer o quê? Se prevenir, se planejar. Aí você fala, tá, mas com que base eu utilizo isso? Como é que eu faço? Aí você vai dizer assim eu vou dizer assim para você, olha, Felipe, qual é as suas despesas total entre os gastos e suas dívidas no mês? Aí você vai falar assim para mim, Cristina, dá em torno de R$ 1.000. Um exemplo, vou falar R$ 1.000 só para a conta ficar mais fácil, tá? Dá em torno de R$ 1.000. Aí eu falo assim, então legal, Felipe, então vamos fazer o seguinte, você precisa ter uma reserva mínima de R$ 6.000. Aí você fala, mas por que 6.000? Porque se as suas despesas no total dá R$ 1.000, garanta isso pelo menos por um período de 6 meses. O correto é você ter uma reserva para um ano. Seria você ter R$ 12.000. Mas se você já tiver 6, você já está começando a mudar o seu patamar.
Então, qualquer imprevisto que vier a acontecer com você, seja desemprego, seja problemas na família de enfermidade, você vai conseguir honrar com as suas despesas, pelo menos por um período de 6 meses. Isso que eu digo, despesa incluindo alimentação, tudo, tá? Então, a reserva de emergência, ela se dá com essa linha, né? De você garantir o mínimo, esse é o mínimo, tá? Porque o ideal é a partir de 12 para cima. Olha que confortável. Aconteceu alguma coisa que você fala assim, poxa, pelo menos eu consigo honrar meus compromissos por um ano. Porque eu vou ter fôlego para me reerguer, eu vou ter calma para eu poder me planejar, eu vou ter calma para eu poder me reestruturar, porque eu sei que eu vou ter os meus compromissos que já estão ali seguros para ser honrados. Né? Em vez de ter que você já está com um problema, acaba criando um outro problema, porque você vai ter que usar um recurso financeiro de terceiro. Então, o que é um probleminha assim, vai ficando assim, vai ficando assim, vai ficando assim, vai ficando assim. Depois você fala assim, caramba, agora eu não sei nem por onde que eu começo a consertar isso. Né? Então, o primeiro passo para começar, gente, 2026, faça um diagnóstico das suas finanças. Senta, pega tudinho, vê o que tem. O que já passou, já foi. Acabou 2025. Mas vamos ter clareza do que eu quero para 2026. E é isso que você disse, Felipe. É agora. Esse é o momento. É o momento de pegar e botar o pezinho no chão e falar assim, peraí, quem comanda as minhas finanças aqui sou eu. O dinheiro tem que trabalhar para mim, não eu trabalhar para ele. E é exatamente isso. Às vezes a gente faz o contrário, né? Muitas das vezes a gente faz o contrário. A gente acaba trabalhando pro dinheiro. Exatamente. Então, assim, é você que tem que definir o destino do seu dinheiro e não ele escolher sozinho. Porque se ele escolher sozinho, muitas das vezes ele faz a escolha errada. Né? Então, pensa nisso porque é importante. Agora, você vai falar assim, tá, mas aí eu vou ficar o quê? Eu vou ficar avarenta? Eu não vou comprar nada? Eu não vou consumir nada? Não, claro que não, né? Assim, não é cortar tudo, mas você tem que ser consciente das coisas, né? Quando você tem dinheiro, você tem oportunidades. Oportunidade para comprar um bem, oportunidade para uma viagem, porque você vai ter planejamento antecipado. Então você faz melhores escolhas, né? Os gastos ele tem que ter você gastar com intenção, não você gastar com emoção, que muitas das vezes a gente adquire coisas. Pelo impulso. Tranquilo. Exatamente. Então, é essa mentalidade que também a gente tem que mudar, né? Se preparar para o imprevisto, saber que eu posso adquirir alguma coisa, mas eu preciso, é importante nesse momento. Eu não consigo, eu posso esperar, né? Porque muitas das vezes a gente quer um lançamento, a gente quer alguma coisa, porque o mundo hoje ele é voltado para o consumo, para estimular cada vez mais a você a consumir. Só que você é adulto, você não é criança. Criança faz o que quer, adulto não. Adulto faz o que precisa ser feito. Então a gente precisa de fato ter isso planejado. Mas não é só seu. Se você hoje é casado, se você tem filhos, você tem que introduzir isso na sua família. Você não pode fazer um planejamento financeiro sozinho. Você tem que chamar o seu cônjuge, você tem que chamar os seus filhos para estarem junto com você nesse planejamento. Porque é um planejamento o quê? Familiar. Agora, se você é solteiro, mora sozinho, ok. Aí é o seu planejamento. Mas se você mora com seus pais, né? Mora com a sua esposa, com seu esposo, seus filhos, enfim, introduza a sua família no seu planejamento. Importantíssimo, porque é isso, se você está ali no âmbito familiar, ainda que você esteja fazendo a sua parte, mas aí a outra parte também não tem jeito. Não tem jeito.
Exatamente. Tender a cair pro outro lado, isso é fato. Isso é fato. Exato. Então, a gente tem que também, um outro ponto, Felipe, é desmistificar essa questão de que fazer uma organização financeira é difícil ou que dar trabalho. Não, a gente não pode pensar nessa linha, né? Porque muita gente fala assim, mas isso é muito difícil, não sei fazer isso não. Isso dá muito trabalho. Gente, é preciso fazer para que você chegue num objetivo, né? Então, é necessário que mude esse jeitinho de pensar, tá? E para fazer um planejamento, para fazer uma reserva, para fazer um investimento, não precisa ser especialista. Você mesmo, com seu caderninho, com seu jeitinho de anotar, você vai longe com isso. Não, eu não manjo muito em planilha. Faz no caderninho mesmo, coloca ali, anota tudo. Faz do seu jeitinho, do jeito que você entenda. Que com certeza vai ser eficiente, vai ser melhor do que se você não fizer nada. Melhor do que não ter controle. E hoje a Exato. gente, além de planilha, tem aplicativos, tem uma série de ferramentas, né, que podem nos ajudar. Eu confesso que desde que eu adquiri o hábito, né, de planilhar todos os gastos, eu tenho ali até uma noção melhor das compras ou até das dívidas que eu adquiro. E aí, bom, às vezes eu penso, dá para fazer? Não dá para fazer? Baseado ali naquele controle. Isso depois que eu comecei a fazer isso, ele me deu até uma certa liberdade do que fazer. Às vezes eu ficava naquele receio de, bom, eu estou querendo aquilo, mas não sei se eu tenho realmente o aporte necessário para conseguir, ainda que parcelado. Será que eu vou me complicar? Mas hoje não, hoje já com um controle um pouquinho mais amarrado, digamos assim, eu até consigo ter uma previsibilidade melhor do que eu posso. Exato, exatamente. E é isso. Porque, mas isso tudo, desses controles dos gastos, Felipe, a gente acaba aqui deixando um pouquinho o fator reserva de emergência que eu falei lá atrás. Essa reserva de emergência você tem que ter. Não, eu sou muito controlado. Não, eu tenho o controle tudo anotado. Ai, que legal, mas e a sua reserva? Como é que tá? Reserva? O que é isso? Uma reserva de emergência, se acontecer. Se acontecer, eu me viro. Eu dou um jeito, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. A gente tem que colocar isso até você atingir a sua reserva. Atingiu a sua reserva, você pode respirar com mais calma. Conseguiu? Aqui que você faz? Investe. Você faz o dinheiro trabalhar para você. Porque se você investe seu dinheiro, você tem rentabilidade. Se você tem rentabilidade, ele está o quê? Crescendo. Que significa você fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você através dos juros compostos. Os juros compostos e o tempo, meu amigo, são dois alinhados que andam junto e nos ajudam pra caramba. Mas isso é um patamar que você já tem que estar já com seus controles financeiros bonitinho, com a sua reserva de emergência já consolidada. Aí sim eu vou investir. Aí eu vou fazer, opa, agora peraí que eu quero ganhar mais dinheiro, quero fazer ele trabalhar para mim. Né? Então, é possível fazer isso. Não precisa ganhar muito, não, tá, Felipe? Com pouco, você consegue fazer já investimentos. Então, os investimentos são do mais variados. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque o principal objetivo que eu entendo é você começar 2026 com o pé direito, sabendo onde que você está. Para que você tenha um objetivo de chegar em dezembro de 2026 e falar assim, caramba, eu consegui. Olha só, né? Então é possível. Mas eu estou endividada. Então vamos lá, vamos resolver esse endividamento. Vamos cortar gastos desnecessários, né? Se eu vou consumir algo, primeiro eu preciso saber se eu preciso, se é importante ou se é urgente.
Importante é diferente de urgente. Primeiro eu tenho que, se é urgente, ok, eu não posso esperar. Se é importante, eu posso esperar mais um pouquinho. É importante agora ou é importante daqui a 5 meses? Ou é importante daqui a um ano? Né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que, de fato, analisar, né? E o planejamento financeiro não é só sobre dinheiro. Não é só isso. É você saber fazer boas escolhas. É você ter tranquilidade para você poder escolher. Se você faz boas escolhas, se você tem tranquilidade para poder escolher, Felipe, você vai ter um futuro mais tranquilo. Né? Então, e isso varia muito de pessoa para pessoa, logicamente, cada um indivíduo, ele tem uma realidade diferente, né? O planejamento, ele é personalizado. O meu planejamento vai ser diferente do seu, né? Que vai ser diferente da sua irmã, da sua namorada, dos seus pais, dos seus sogros, enfim, do meu marido, da minha filhinha, sabe? Eles vão ter cada pessoa tem um planejamento e uma forma de organizar. Né? Só que o principal objetivo é isso, é iniciar 2026 sabendo quanto que ganha, quais são os gastos, quais são as dívidas, se preparar para a emergência, reserva de emergência, pessoal. Quem está ouvindo, faz isso. Ter uma reserva de emergência vai te deixar mais tranquilo, né? Por uma eventualidade. Esse é o principal. A partir disso, a gente já começa a fazer investimentos. E as coisas começam a fluir com mais tranquilidade. Então, é isso, fluir com tranquilidade. Eu achei muito legal você falar sobre a questão que não é bem simplesmente sobre dinheiro o planejamento financeiro, e sim também com decisões, atitudes. Eu acho que muito, falo por mim, mas eu conversando com amigos, a gente sempre fica, acho que uma questão que é muito viva para todos é entender o que às vezes é até o que é importante ou não é importante, saber diferenciar isso. Do importante para o urgente, E até às né? vezes, o que realmente é importante. Por exemplo, eu falo por mim, para mim, aparelho celular, por exemplo, eu tenho o meu há muito tempo, não tenho intenções de trocar, não sei que ele fique quebrado, para mim não é importante trocar o aparelho celular. Mas tenho amigos que para eles é importante e às vezes não só simplesmente por ser um novo aparelho, mas sim por às vezes o trabalho. Posição social, às vezes, né? Sim, mas assim, é isso, eu entendi realmente o que é importante, o que não é. Porque eu tenho amigos que realmente eles trabalham com o celular, então eles têm uma necessidade de. É uma ferramenta de trabalho. Então, se tiver um aparelho que seja melhor, ou aquele dele já tiver com um processador já não tão adequado para o que ele faz, bom, eu, no mínimo na minha cabeça, eu entendo que é importante mudar. Mas se é só por uma questão estética, por uma questão de vontade, na minha cabeça já não faz sentido, já não é importante. Mas para outras pessoas é. E aí também. Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto importante que você falou, porque uma coisa são ferramentas de trabalho. É algo que vai agilizar o seu processo de trabalho, é algo que você vai trazer mais eficiência ali na entrega de um determinado serviço para o seu cliente, melhorias. Ok, ótimo, porque ele vai te dar um retorno, é o seu trabalho, ele vai te dar um retorno financeiro para isso. Diferentemente só se for por apenas um status social. E a gente tem que estar muito atento, de fato, com relação a essa questão dos estímulos, né? Nós somos o tempo todo estimulados a consumir, né? Se você entra nas redes sociais, o que você vê de patrocínio, de estímulos das coisas, e às vezes fica assim, nossa, ai meu Deus, eu vou comprar, ai eu vou parcelar, o valor cheio eu não consigo, mas a parcela eu consigo. Então, a gente tem que ter cuidado com esses estímulos, né? Não vou dizer, Felipe, que eu estou isenta disso.
Mas eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ser consciente com relação a isso. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Porque senão as coisas de fato vão desandar, e aí quando você vai ver, você não conquistou aquele objetivo que você traçou, daí você vai achar que é impossível, e você vai falar assim, poxa, é o famoso, a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Então, temos que ser consciente do consumo, dos controles e saber na ponta da língua tudo isso. A partir disso, Felipe, as coisas começam naturalmente a entrar nos eixos, né? Tanto para você sanar uma dívida que você já vem carregando há algum tempo, ou o maior de todos, para alcançar o seu objetivo. Se você não tiver o objetivo traçado, qualquer caminho que você vier a seguir vai servir. E aí depois você acaba se frustrando. Você vai falar, poxa, eu trabalho tanto e não consegui. Poxa, por quê? Por quê? E um monte de porquês que vão ficar sem respostas, mas que se você parar e pensar e fazer um controlezinho de papel de pão, pega ali, ó, e anota, vai dar certo. Não tem como dar errado. Isso, acho que é o maior ponto é isso, é entender realmente, se entender nesse sentido dos seus gastos, é aquilo que às vezes é difícil para as pessoas também, falo por mim, obviamente, traçar um objetivo e depois também correr para conseguir alcançá-lo, tendo em vista esses estímulos todos. Mas eu acho que é entender que esses estímulos também vão nos desafiar e a gente tem que passar por esses desafios. É entender que o objetivo ele não vai ser simplesmente, vou guardar esse dinheiro e vou conseguir atingir meus objetivos. Se fosse só simplesmente isso, seria muito fácil, mas é isso, que a gente vai passar por esses estímulos, que vai passar por essa situação de que a gente vai ter que ser forte, porque hoje, como você falou, toda hora você abre o Instagram, você vê 2 stories e já é algum produto patrocinado, algum serviço, coisa. Isso pintando toda hora na nossa cabeça faz achar que, bom, é necessário a gente ter aquilo, é necessário eu comprar, é necessário eu fazer aquilo. E, na verdade, às vezes sim, mas às vezes não, mas às vezes sim. Mas é a gente saber lidar e entender com o que realmente, de fato, é necessário, o que é realmente fundamental, o que é para já, o que não é para já, o que Exato. realmente agrega ou não agrega, o que é supérfluo, o que não é. Isso eu acho Exatamente. que seja o ponto principal disso tudo. Isso, e usar estratégias, né, Felipe? Por exemplo, eu quero um objetivo de comprar um carro, uma casa. Tá, mas você quer como? Você tem hoje o recurso? Ah, não tenho. Você vai precisar de quê então? Entrar num financiamento. Será que é o momento ideal para você entrar num financiamento? Né? Então, é esse também essa questão imediatista das coisas. Nós temos o hábito de que tudo agora. Quando eu quero agora, né? Então, por que não planejou há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, o que você desejaria? Eu pretendo hoje, eu moro numa casa, mas eu pretendo daqui a 5 anos me mudar. Eu vou esperar 5 anos para eu poder entrar lá na frente num financiamento, por exemplo? Se eu posso utilizar de outros recursos financeiros de uma forma mais estratégica, onde possa ser menos custoso. Mas eu não sei como é que eu faço. Se comunica. Você tem que falar com especialistas que entendem, que possa te dar uma orientação, buscar conhecimento. Hoje a internet é uma ferramenta imprescindível. Você coloca lá no Google, ele vai te dar um monte de opções.
Então, a gente também tem que adquirir, né, os nossos sonhos, objetivos, também com estratégia, com inteligência, né? Para que quanto menos você pagar por aquilo, é melhor, né? O seu patrimônio cresce. Porque hoje nós trabalhamos para a construção de um patrimônio. Como é que está o seu patrimônio hoje? Ah, o que que você tem? Ah, eu não tenho nada. Ah, como assim não tem nada? Se não tem nada, vamos começar a fazer a mudança de mentalidade para a construção do seu patrimônio. Né? Porque você vê, muitas pessoas adultas hoje com 50 anos, 55 anos que hoje não têm uma casa própria. Mas por que que não tem? Porque a questão do imediatismo, a questão da falta de planejamento, até falta de conhecimento também. Só que hoje, como as coisas estão muito globalizadas, a internet ela veio para nos ajudar também, para nos trazer conhecimento, nos trazer mais portas abertas. Eu entendo que é possível ainda fazer essa retomada, né, de construção do que eu quero, o que eu vou deixar de legado para minha família, o que eu vou deixar de legado para meus filhos. Eu acho que é bem isso, e aí volto no que até nós já falamos, é muito de uma questão de atitude mesmo, de você, bom, o que eu quero deixar de legado e eu vou fazer isso, de tipo, hoje a gente tem muito acesso, como você disse, a gente tem diversas opções, é só a gente também querer buscar, saber abdicar das coisas, saber atuar de uma forma estratégica para poder realmente, não digo nem só deixar de patrimônio próximo, mas ter também ali aquela segurança de, bom, você ter sua casa própria, você não depender do aluguel, é algo que te dá uma segurança também, uma estabilidade. Para isso, a gente tem que abdicar de algumas coisas para poder conseguir construir aí esse patrimônio. Exato, exatamente. E hoje tem muitas frentes, Felipe. Assim, Felipe, muitas frentes que te possibilita isso, né? Com custo baixo, sabe? Mas é aquilo, é planejamento, é de longo prazo, né? Um exemplo que você consegue, por exemplo, só para o pessoal que está assistindo poder, quando for pesquisar sobre, por exemplo, é um consórcio. Se eu tenho tempo, se eu tenho paciência, esse tipo de modalidade me permite adquirir um bem de uma forma mais estratégica, menos custosa, e eu vou ter meu bem de todo jeito. Diferentemente, se eu entrar num financiamento onde eu vou ter que desembolsar um valor de entrada, vou pagar os juros lá no final, anos e anos e anos e anos, quando eu for juntar todos esses anos, mais o que eu já dei de entrada, eu comprava 2 imóveis, por exemplo. Né? Então, tudo isso é estratégia, é planejamento. Mas para que eu tenha esse patamar, primeiro eu tenho que voltar umas casinhas atrás. E essas casinhas se voltam sabendo a minha receita, quanto que eu ganho, sabendo quais são os meus gastos, sabendo quais são as minhas dívidas, tendo a minha reserva de emergência. Eu preciso disso. Isso é imprescindível para que eu comece a respirar com mais tranquilidade. Feito isso, eu já vou estar com um patamar, um comportamento diferente. Por quê? Porque eu vou já ter esse hábito de ser analítico, de ser mais estratégico, de olhar, de pensar, de não ir pela emoção. E aí eu começo a ter uma visão de investimento, aí eu começo a ter uma visão mais estratégica, porque aí eu vou estar compartilhando, eu vou estar com alguém me ajudando, né, a me dando orientações nesse dia a dia. E é isso. Essa é a vida do adulto. Isso é a vida do adulto, exatamente. Fundamental aí essa mudança de comportamento. Eu acho que é o que, em tese, a gente está aqui falando de finanças, o tema é finanças, mas eu acho que vai mais sobre comportamento do que qualquer outra coisa. Exatamente, porque o que você tem que mudar é o que está aqui.
Mudando sua cabecinha, né, as suas atitudes e os resultados, elas vão refletir com base naquilo que você teve de atitude. Você não vai ficar mais sabendo, falar assim, meu cartão estourou. Meu Deus, quanto eu já ouvi. Eu tô com o cartão estourado. Mas como é que estoura um cartão, gente? Ai, olha, eu gastei mais do que eu ganho. Eu nem sei quanto vai vir a fatura. Eu nem sei quanto vai vir a fatura do meu cartão. Olha isso. Isso é o cúmulo do absurdo. Nós não podemos deixar chegar nesse patamar. Se em algum momento isso já aconteceu na vida de vocês, que está aí assistindo a live, né? Que é possível, às vezes acontece, tá? Mas o que a gente não pode é tornar que isso seja corriqueiro. Às vezes aconteceu, foi uma falha, né? Nós somos seres humanos, a gente vai falhar em algum momento. Mas o que eu não posso é tornar isso normal. Eu não sei quanto vai vir minha fatura. Eu sei que eu gastei muito, nem sei quanto vai vir. Isso não existe, isso não pode. Isso não pode acontecer, né? O controle, ele é fundamental. Exatamente. Imagina você já começar o 2016, olha, voltando no tempo. 2026 tem esse controle. No início, se você não tiver, no final você vai chorar mais ainda. Mas é isso, mas Exato. os pontos que você trouxe é aplicável para qualquer pessoa. Todo mundo que nos ouviu aqui consegue fazer. Se falou. Só que foi o que você falou também. É algo personalizado. Cada um vai fazer da sua forma. Cada um tem seus gastos em específico. Cada um tem ali ou já dívidas adquiridas ou então gastos específicos, tem os seus próprios objetivos, mas o principal é isso, entendo. Vou tentar fazer aqui um resumão em suma, até para quem está nos ouvindo, que a partir de um certo momento para cá, eu acho que é basicamente isso. Ter ali a atitude de parar, obviamente, para envolver, se eu entendi certo, hein, Cristina? Me corrija qualquer coisa. Parar para poder fazer o seu próprio diagnóstico, entender, né, quais são as suas dívidas, quais são as suas despesas, seus gastos, para aí sim entender também qual pode ser o seu objetivo, mas também, e aí esse é o ponto que eu tenho que eu introduzir cada vez mais, ter ali a reserva. Acho que a reserva é o que está faltando aí para mim dentro desse cenário. Acho que eu me cobro disso, mas ao mesmo tempo acaba escapando, mas tentar entender aquilo também como um gasto, porque realmente pode me tranquilizar mais à frente e, baseado nisso, ter uma mudança de comportamento. Tentar identificar o que é realmente urgente, o que é importante, o que às vezes nem é importante, mas a gente pensa que é importante. Saber ter também estratégias para parar para pensar sobre como eu gasto esse dinheiro. Falo eu aqui agora, gente, mas tenta entender, eu No percebo, genérico. e aí poder aplicar para o meu 2026. E espero que, Exato. bom, os meus objetivos já tem alguns já anotados, e espero que aplicando isso eu consiga alcançá-los. E aí agradecer novamente, Cristina, por essas dicas. Eu acho que quem nos acompanhou e quem vai nos acompanhar depois, quando essa live ficar gravada, vai ter boas ferramentas para iniciar um 2016 de sucesso. No final de 2026, olhar para trás e falar: bom, com essas dicas aqui, eu consegui ter aí um ano de bastante sucesso financeiro. E quando eu falo sucesso financeiro, talvez nem a pessoa não precisa nem crescer no sentido ter mais dinheiro ou menos dinheiro, mas eu acho que sucesso vai muito também do Comportamento, né? da comportamento de olhar para trás e falar: bom, eu consegui. Eu acho que eu penso no sucesso nisso. Às vezes a gente pode não alcançar todos os nossos objetivos, mas, bom, eu já ter essa mudança de comportamento, de eu já ter alcançado alguns objetivos, eu vou ter sucesso
se eu conseguir pelo menos mudar. Eu acho que Exatamente. É um tijolinho, né, Felipe? É um tijolinho por vez, né? Porque ninguém constrói uma casa da noite para o dia, exato. né? Então, você tendo esse controle financeiro, um tijolinho por vez, um tijolinho por vez, você constrói o seu patrimônio, você realiza o seu sonho, você vai conseguir todos os objetivos da sua vida. Mas você, para isso, você precisa começar hoje, você precisa ter o controle hoje, você precisa mudar o seu comportamento hoje. Então, se você fizer isso, certeza que 2026 vai dar super certo. E aí você não vai descansar porque você vai querer para 2027, 2028, 2029, quando você ver daqui a 5 anos a construção do patrimônio que você construiu, você vai falar assim, caramba, isso aqui é muito bacana e eu vou poder replicar isso para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Você vai deixar também legado de informação. Sim. E o quanto é valioso isso, porque é isso, é um legado. Eu acho que todo bom legado ele é valioso porque ele fica de exemplo e também é algo que é satisfatório para si, né? Pô, ver que você conseguiu, ver que você conquistou pelas suas próprias pernas, pela sua própria dedicação, eu acho que não tem nada igual, assim. Não tem. Vai ser maravilhoso. E com certeza, nas próximas lives, no próximo algo que você for fazer do Grupo do Conhecimento, ou alguém que te encontrar em algum evento da Ansys, vai falar assim, Felipe, lembra aquela live que você fez lá com aquela mocinha? Coloquei em prática, deu super certo, não quero outra vida. Tenho certeza que vai acontecer. Como vai acontecer comigo também, Cristina. Tenho certeza que a mudança já vem para hoje, como você falou. Tem que ser para hoje. Exatamente. E vai dar certo, Felipe. Faz que vai dar certo. Tenho certeza que vai. Cristina, novamente te agradecer aí por essas dicas, por todo o conhecimento passado. E também te deixar o convite aberto para as próximas lives, próximas edições, a gente trazer aí. Você tem aí ainda uns assuntos que a gente vai tratar aqui no Clube do Conhecimento, mais aprofundado sobre o investimento. Quero trazer isso com você, porque também acho que é um tema que ele é necessário ser falado, por muita gente não conhecer tanto ainda sobre, e que traz ali uma segurança para se viver, mas foi como você falou também. É necessário, primeiramente, ali a gente construir alguns passinhos para depois chegar aí nesse mundo dos investimentos, que é isso que a gente precisa chegar por baixo. Não adianta a gente falar que está lá em cima sem falar antes do caminho a se percorrer para chegar nisso, mas quero deixar aí as portas abertas para a gente ter novas edições, para falar de mais coisas do mundo das finanças, que eu entendo também que o pessoal gosta muito, quer muito, tem muito interesse nesses assuntos. Ah, legal, Felipe. Eu fico muito feliz, muito honrada pelo convite da Assiste, pelo seu convite. Estou à disposição, vocês podem me ligar, me mandar mensagem. Eu sempre gosto de falar dessa temática. É importante isso, né, para que a gente possa se fortalecer, né? Então, pode contar comigo sempre que precisar. É só chamar que eu vou. Obrigadão novamente. Gente, essa foi mais uma edição da live do Clube do Conhecimento. A Cristina também, o perfil dela, ela fala sobre finanças, está ali a disponibilidade também para ela atua como assessora de investimento. Então, quem tiver mais interesse no assunto, pode falar com ela, ela também está ali à disposição. Um ramo que ela vai poder ajudar bastante. E desejar a todos boas festas. Essa foi também a última edição desse ano. Obrigado por fazer parte disso, Cristina. Última edição aqui do Clube do Conhecimento. Boas festas a todos, bom Natal, feliz ano novo, que seja um ano novo de bastante sucesso, seja financeiro, seja profissional, pessoal, a todos. E agradeço por mais esse ano aqui com vocês. Ah, eu que agradeço. Feliz Natal, gente. Feliz Ano Novo. Boa entrada de 2026 com grandes mudanças. Grandes mudanças, exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.